Se você tem dificuldades em como pegar todas as ideias que você tem para o seu livro, organizar elas e poder começar de fato a escrever sua história, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar exatamente sobre esse processo. Começando pela logline e chegando até a escaleta, que é o primeiro passo para você organizar a sua história, tá na logline. O que é a logline? A logline, ela é uma frase que vai sintetizar toda a sua história. A importância da logline é que ela seja curta, mas além de ser curta, ela tem que ser resumida a uma frase. Não existe uma regra para o tamanho da logline, mas existem algumas estimativas que falam em torno de 120 caracteres com espaço, ou algo entre 20 e 40 palavras. Algumas pessoas falam um pouquinho mais, até 60 palavras, mas só para a gente ter uma noção do tamanho médio de uma logline e não exagerar. Se você escrever, por exemplo, 100 palavras, 150 palavras, fala, ah não, mas eu só consegui resumir minha história nessa quantidade de palavras, repensa a coisa, tenta ser mais sucinto, tá? Essa brevidade da logline é importante para sua organização. E o que deve estar contido aí nessas poucas palavras? Os elementos principais da sua trama, o que são o seu personagem, o desejo do seu personagem e o conflito. Bom, o personagem já sabe, o personagem é a alma da história, é sempre necessariamente o elemento mais importante de uma narrativa. E aqui na logline a gente não está se importando tanto com o nome do personagem, a gente está se importando com características do personagem, quem é ele. Então a gente coloca numa palavra qual é a característica mais importante do personagem e a gente dá uma qualidade para ele, uma palavra para resumir a falha problemática de caráter do seu personagem. Aquilo que ele enxerga de errado no mundo e que vai colocar ele numa fria, como diria nos filmes da Sessão da Tarde. O segundo elemento é o desejo, porque se o personagem é a alma da sua história, o desejo do seu personagem é o que faz essa alma pulsar, se movimentar no mundo. É aquilo que ele quer, que ele ambiciona mais do que tudo. Eu já falei sobre a importância do desejo do seu personagem na sua história, então se vocês quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Tem uma conferida. O último elemento de maior relevância para sua história é o conflito, ou seja, aquela força contrária, opositora, que vai te fazer o seu melhor para impedir o seu personagem de alcançar seu objetivo. Também tem vídeos sobre conflito. Aliás, são os dois primeiros vídeos do canal. Desejo e conflito do seu personagem. Quando você estiver estruturando esses elementos, você vai perceber que o desejo do seu personagem vai ser colocado através de um verbo, aliás, algo que ele quer, que ele está desejando. E então presta bastante atenção nesse verbo, porque ele vai dar a tônica da movimentação do seu personagem na sua história. Tem dois modelos que poderiam ser colocados tipo um template mesmo, que incluem aí a sua estrutura dessa logline, que incluem o cenário antes do personagem e existe o modelo que começa pelo incidente citante. O incidente citante, se você não sabe, é aquele momento da história que tira o seu personagem da zona de conforto e joga ele para um mundo diferente, né? Para um novo mundo. Também temos vídeo no canal, olha só a diversidade de vídeo no canal, né? Bastante assunto importante explorado aqui já. Mas chega até o final desse daqui primeiro, tá? Depois você vai lá ver os outros. Primeiro modelo. O personagem, mais falha de caráter, mais a motivação, né? O verbo aí que vai estar levando ele à motivação, mais o conflito. Certo? O segundo modelo, quando um incidente citante, uma ou um, e aí a descrição do seu personagem, vai ter que alguma coisa para o objetivo, para o desejo do seu personagem. Então vamos aqui a alguns exemplos práticos e eu tenho certeza que vocês vão reconhecer essas histórias. Ai não, por que eu baixei? Pra foder minha vida. Um Hobbit descobre que seu anel mágico é a chave para salvar a Terra-média do Lorde das Trevas, Sauron. Mas quem o ajudará nessa missão? Um relutante filho de um chefão da máfia precisa assumir o controle do império clandestino de seu pai para proteger a sua família. Mas ele não tem os elementos necessários para isso. Durante uma visita a um parque, uma queda de energia generalizada permite que os dinossauros escapem e saiam do controle, ameaçando as pessoas. E se você está gostando desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, toca no sininho, faz a coisa toda. Isso vai ajudar bastante a gente, porque a gente ainda está começando, né? Ficou um tempo parado aí, então todas essas coisas, né? Então ajuda aí. Ok, você já entendeu o fundamento de uma logline, você já entendeu como ela consegue condensar todos os elementos principais de uma história, e você já até percebeu, eu acredito, que mesmo com essas pouquíssimas palavras, é uma coisa que marca. Marca por quê? Porque ali estão todos os elementos que
são o coração da história. Vocês entenderam, né? Que o primeiro exemplo era O Senhor dos Anéis, o segundo Poderoso Chefão e o terceiro Parque dos Dinossauros, porque tudo que importa está condensado ali. E agora a gente pode ir para uma próxima etapa, que é escrever a sinopse dessa história. E a sinopse, ela é uma versão ampliada da sua logline. Você deu os elementos principais ali numa frasezinha, ok? Agora a gente pode transformar essa frasezinha num parágrafo, numa coisa maior, que tenha mais consistência e inclua não só esses elementos principais, mas também os pontos de virada da sua história e o encerramento dessa história. E quais são os pontos de virada dessa história? O incidente citante, o midpoint e o clímax da sua história. Ou seja, aquilo que tira o seu personagem da zona de conforto, aquilo que quando ele está explorando um mundo novo é um momento de grande conflito, de grande derrota, muitas vezes por seu personagem, e finalmente o clímax, que é aquele momento, o ápice da sua história, a catarse da sua história, aquele momento em que tudo se resolve, mas com grandes perdas, grandes custos, enfim. Depois, terceira etapa, que eu aconselho que vocês façam, ainda que muita gente não faça, mas eu acho que essa etapa, pra mim, mais importante até do que a sinopse, é, agora que tá com a história mais ou menos já clareada na sua cabeça, você já sabe como ela começa, como ela termina, e você já sabe quais são os elementos principais dela, você pode pegar e encaixar essa sinopse num argumento que seria uma versão maior da sinopse, mas o mais importante não é só que ele seja maior do que a sinopse, é que esse argumento ele se estruture. Ou seja, sabe estrutura narrativa? Eu já falei bastante sobre estrutura narrativa aqui. E sim, isso inclui Jornada do Herói, por exemplo, inclui Save the Cat, enfim, existem algumas estruturas narrativas. Apesar de não ter um vídeo especificamente falando sobre cada uma das estruturas narrativas, ao longo de alguns vídeos desse canal, eu falei bastante sobre o uso dessas estruturas narrativas, então vocês podem querer dar uma olhada, acho que pode ajudar vocês também. O mais importante é que elas vão pontuar a sua história, todos os passos mais relevantes da sua história, e que você vai precisar explorar. Então, essa oportunidade de dar realmente um corpo para sua história. Até então você tinha um esboço, até então você tinha um princípio de arte final, mas aqui você realmente vai poder ter uma cara, algo muito evidente da sua história. E você vai poder ir para o passo seguinte, que é definir as cenas, o que a gente chama de escaleta. A escaleta é um instrumento de visualização do seu roteiro, em seu conjunto, uma espécie de plano de voo detalhado cena a cena. Sobre essa parte, cena a cena, bem importante. A palavra lembra esqueleto, e é mais ou menos disso que se trata. As cenas darão carne e sangue a esse esqueleto, que as manterá articuladas. Talvez uma metáfora ainda melhor seja um molde externo, espécie de exoesqueleto provisório a ser preenchido com carne e sangue das cenas para depois desaparecer. Trata-se de planejar o andamento da narrativa. Esse pequeno trechinho que eu peguei de um livro para a gente poder ter uma noção do que é e da importância de uma escaleta bem feita. A escaleta é sim um resumo de cada cena do seu livro, porque você já tem uma estrutura, você já sabe como começa, como termina, você sabe como se desenvolve, você sabe o que você quer desses personagens, você sabe o que você quer do seu mundo, você tem toda aquela base ali, mas transformar isso em cenas é um outro passo, e aí entra a escaleta. Depois da escaleta, você vai ver como as coisas vão clarear na vida de vocês, porque você vai saber exatamente o que você vai precisar escrever quando você for sentar para escrever. Já vai estar lá, resumidamente, tipo, nessa cena, fulano rouba o carro do outro. Já tá lá, é só você pegar e escrever como isso vai acontecer. Além disso, algo que eu li brevemente no livro que fala sobre questões de neurociência aplicada à escrita é bastante importante, segundo a autora. Gente, desculpa, eu tô sem referência aos tomes aqui, porque esse roteiro foi escrito há algum tempo, mas acredita em mim, isso existiu. É importante que, quando você estiver elaborando a sua escaleta, você reflita e até talvez escreva na sua própria escaleta a importância daquela cena na sua narrativa como um todo, porque a gente já falou aqui e eu bato bastante nessa tecla. Toda cena tá lá para movimentar essa história. Nenhuma cena, absolutamente, pode ser inútil para sua história. Ela tem que ter um propósito. Algo tá mudando no seu personagem, algo tá mudando no seu mundo, algo deu certo, algo deu errado, algo que vai levar a história para frente, adiante. Então, a sua escaleta tem que refletir sobre isso. Então você coloca lá, essa cena tem como objetivo fazer o personagem perceber que, na verdade, ele nunca quis aquela espada Vorpal. Sei lá, não quer uma espada Vorpal. E também é legal você pensar sobre o que isso significa para ele. Por que ele não quer mais espada Vorpal? Porque ele aprendeu uma lição que, na verdade, enfim, não importa. É importante que você reflita sobre esses aspectos, para que a sua cena ela tenha um poder maior.
E você? Qual o seu processo? Você já usou a logline para planejar suas histórias? Você chegou a fazer escaleta antes de começar a escrever? Gente, organização antes de começar a escrever é importante. Vai te poupar muito tempo no período da revisão e vai fazer com que o seu texto fique mais redondinho, tudo se encaixe melhor, tenha um sentido melhor e que você consiga, sabe, trabalhar a sua história sem perder tempo depois lá na frente na revisão, porque é muito chato. É muito mais fácil quando você pode corrigir uma coisa durante a sinopse do que quando o seu texto já está todo pronto e você tem que voltar lá atrás para pegar elementos, enfim. Comentem aí então exemplos de loglines, de histórias que vocês gostam, para ajudar aqui no pessoal a montar a sua, a visualizar melhor a sua logline. Fala aí sobre o processo de vocês. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link de compra para os meus livros da Amazon. Então, se você quiser dar uma conferida, passa lá. É isso, até uma próxima, gente. Beijinhos e tchau!